Olá, eu sou Eduardo Franco, sócio-diretor da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós trataremos do tema Base de Cálculo do PASEP. O assunto de hoje envolve a apuração da base de cálculo de uma transferência obrigatória que os órgãos públicos devem fazer para a União. Abordaremos aqui um pouco da legislação, desculpa, e da base de cálculo mediante uma tabela que nós montamos e que auxilia nossos clientes na apuração do valor que deve ser transferido para a União. Vamos lá. E antes que eu esqueça, no final dessa apresentação, nós traremos uma novidade que trará benefícios aos órgãos públicos e diz respeito à diminuição da base de cálculo, porque há uma possibilidade de dedução de valores que até então a Receita Federal exigia que deveria ser considerado. Porém, numa decisão recente que nós traremos aqui ao conhecimento de todos, a partir de então, estamos orientando nossos clientes a abatê-la da base de cálculo. Vamos lá. Para quem nos conhece e já trabalha conosco, sabe que essa defesa que nós faremos hoje, na verdade, essa defesa que já é feita há bastante tempo, foi resultado de um artigo que nós elaboramos e enviamos para esta revista Síntese. E, para nossa felicidade, na edição de janeiro de 2022, foi publicado entre as doutrinas, como vocês podem ver aí na parte 3, de autoria aí minha e também do advogado que integra o quadro de técnicos da GEPAM, Leonardo Vieira de Souza, e ficamos felizes com essa publicação. Isso só para demonstrar que desde esta época nós já defendíamos o abatimento da base de cálculo do PASEP, destas importâncias que agora a jurisprudência veio a reconhecer. Então, isso é muito importante, demonstra que nós estávamos na linha certa. Infelizmente, a gente depende de algumas decisões e muito bom que elas vieram antes tarde do que nunca, perfeito? Mas isso traz uma segurança maior agora para os órgãos públicos em efetuar este abatimento da base de cálculo, que é o ponto principal dessa apresentação e que nós veremos na parte final. A apuração da base de cálculo do PASEP, ela está prevista nesta Lei Federal 9715 de 98. E ela disciplina lá no inciso 3 do artigo 2º que ela deve ser apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito público com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. Portanto, 1% desta base de cálculo deve ser apurada para transferência à União, obrigatoriamente e todos os meses. A base de cálculo, conforme a tabelinha que nós montamos para auxiliar nossos clientes, ela traz primeiramente uma relação onde nós podemos destacar e discriminar todas as receitas correntes e também as transferências correntes e de capital recebidas. Na sequência, nós temos as deduções, que é como está lá no parágrafo 7º do artigo 2º da própria Lei Federal 9715, que determina que pode ser excluídos da base de cálculo, daquele inciso que nós falamos anteriormente, os valores de transferências correntes de convênio, contrato de repasse ou instrumento com gênero e com objeto definido. Nesse sentido, e com base na legislação, nós também trouxemos para nossa tabela, que orienta nossos clientes,
uma relação das rubricas e das transferências possíveis que o município recebe e que pode ser deduzidas da base de cálculo para que não haja uma, um aumento do valor a ser transferido com valores que, na verdade, não devem integrar essa composição. Portanto, aqui vocês podem deduzir tanto as transferências de convênio da União e suas entidades e as transferências de convênio dos estados e suas entidades. Além delas, tem as transferências de convênio também da União, destinadas ao programa do SUS, educação, saneamento básico, meio ambiente, todas estas permitidas pela lei para serem deduzidas da base de cálculo. Além dessas, também tem as transferências para as mesmas entidades e órgãos, SUS, educação e básico, vinda dos estados, e aí elas abrangem tanto as transferências correntes como as de capital também, pessoal. E por fim, aqui na tabelinha, nesse quadro que agora se apresenta, vocês percebem lá na parte final, nos 3 últimos itens, eles dizem respeito à parte final daquele parágrafo 7º que nós apresentamos poucos instantes atrás, em que se permite também, na dedução, o contrato de repasse ou instrumento com gênero, com objeto definido, e as transferências a outras entidades públicas. Aqui eu faço um destaque para os regimes próprios de previdência, que é por conta do assunto que nos motivou a apresentação de hoje, e também os valores transferidos ao Fundeb, todos esses que, no caso do Fundeb, esse que tem a retenção na fonte, que nós veremos na sequência. Mas o fator principal e que motivou o nosso conteúdo de hoje diz respeito a essa penúltima linha, que são as transferências aos regimes próprios de previdência social. As deduções na fonte são aquelas em que a apuração da transferência, os valores correspondentes às receitas e transferências correntes recebidas em que o PASEP é retido na fonte. Então, nós sabemos que há transferências legais e constitucionais em que o PASEP já é descontado quando é creditado para o órgão público, para a prefeitura, no nosso caso. Vocês percebem lá naqueles documentos de arrecadação, em que quando há uma transferência de FPM, automaticamente tem uma continha lá negativa, que é a dedução do PASEP. Isso quer dizer que é uma dedução na fonte. Então, sobre esses valores também podem ser deduzidos aqui na nossa tabelinha. Toda essa formatação e essa metodologia de cálculo, essa tabela na íntegra, nós temos ela em Excel, que facilita muito e auxilia nossos clientes. Caso vocês tenham interesse em obtê-la para avaliar e aplicar no seu dia a dia, vocês, por favor, entre em contato conosco aí no próprio link da apresentação de hoje e façam um pedido ou pelas nossas redes sociais. No final apresentarei também o nosso e-mail, nossos contatos particulares. Se tiverem interesse em conhecer, é só nos pedir que enviaremos para vocês. E aqui veio a novidade que gostaríamos de compartilhar com vocês. E tem a ver com essa ação civil originária 3404, em que, resumidamente, em 2020, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou esta ação contra a União no STF para impedir a cobrança em duplicidade pela Receita Federal do Brasil. Na ação, a PGE do Rio Grande do Sul demonstrou que o ente paga o PASEP com a inclusão das receitas de cobertura de insuficiências financeiras e cota patronal na base de cálculo, sendo indevido, visto que o IPPREV já inclui na base de cálculo apurada pela autarquia. Aqui, o que quer dizer, pessoal? É que o Estado incluía na base de cálculo dele, ou melhor dizendo, não deduzia os valores de cobertura de insuficiência financeira e cota patronal que passava ao Instituto de Previdência. Enquanto que o Instituto de Previdência, ao receber esses valores,
os considerava na base de cálculo para apuração do PASEP da autarquia. Então, o que estava acontecendo aqui era uma bitributação, onde o Estado pagava e a sua autarquia estadual também pagava, utilizando-se de uma mesma base de cálculo. A partir dessa ação civil, o STF acolheu os argumentos defendidos pelo Estado e admitiu a exclusão da base de cálculo dos valores referentes à cota patronal e à cobertura de insuficiência financeira transferidos à entidade previdenciária, nos casos em que essas transferências estivessem incluídas na base de cálculo do PASEP da entidade. A partir dessa decisão, por meio do parecer SEI 6530 de 2022 no Ministério da Economia, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região encaminhou a proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer e de dispensa de impugnação judicial fundamentada na decisão proferida pelo STF na ação civil originária 3404. Isso quer dizer que, aí nós fomos lá pesquisar nessa listinha, né? Aqui vocês percebem no parecer que a Procuradoria-Geral pede que inclua no tema em lista de dispensas de contestar. Eu fui lá buscar na internet, no site da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa tal lista. E aí, o item 1.46, que é o último item da lista atualmente, tá? Eu peguei essa lista aí no dia 23 de julho, atualizada até esta data, e este item está lá na lista de dispensa de contestar. Quer dizer que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não cobrará mais explicações de entes que façam esse procedimento, tá? Não haverá autuação, nem pedido de explicações, nem ações de cobrança contra estes entes, desde que eles estejam enquadrados nessa situação da decisão vigente, que é a possibilidade de abater da base de cálculo valores que já são considerados lá na autarquia previdenciária como base de cálculo para recolhimento do PASEP. Ficou compreendida essa questão, pessoal? Isso é muito importante porque reduz bastante a base de cálculo do PASEP para alguns municípios, já que vocês poderão deduzir o valor da cota patronal que é repassado para essas entidades e que até então vocês tinham que pagar 1% para o PASEP em cima desses valores. Então, essa é uma informação muito importante e vocês que tenham acesso a ela, compartilhem com os colegas dos outros locais, das outras cidades que tenham regime próprio de previdência, porque isso trará uma boa economia para os cofres municipais. Esta é a minha apresentação, esse é meu site pessoal. Aqui são os links, sites, redes sociais da GEPAM, para quem quiser entrar em contato conosco, saber mais da GEPAM e também tiver interesse em obter a nossa tabelinha no Excel para a apuração da base de cálculo do PASEP, fiquem à vontade, entrem em contato conosco, que nós disponibilizaremos um modelo para auxiliá-los também. Gostou do conteúdo de hoje? Então curta e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o material de hoje, ele é muito importante para os municípios que possuem regime próprio de previdência. Tá? Compartilhe entre seus colegas de trabalho, compartilhe com os municípios vizinhos que você conhece que tem regime próprio também. E esse assunto auxiliará e muito para que esses municípios deixem de repassar para a União um valor que pode ficar nos cofres da prefeitura. Enfim, compartilhe esse conteúdo para que chegue ao maior número de pessoas. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até o próximo programa.